Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações, gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de Day Trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de Day Trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou Day Trader, trader profissional, Position Trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. 15 de julho hoje, 11 horas da manhã, eu vou aproveitar fazer uma videoaula sobre Forex, analisando os ativos para Forex. As paridades para Forex principais que eu opero. Lembrando que Forex no momento eu estou parado e tanto para a Bolsa de Valores na Bovespa como para Forex, hoje eu só vou operar em prazos maiores de 4 horas, 1 hora para cima, porque a lucratividade é a mesma que o Day Trade, você trabalha bem menos e o acompanhamento e monitoramento também é bem simples e lento. Então é disso que eu preciso. Se eu vou ganhar a mesma coisa, fico nesse tipo de modalidade que é mais lenta e viável para mim. Bom, o euro-dólar ele se encontra gráfico de 4 horas abaixo da price trend line. A gente sabe que quando se encontra abaixo da price trend line tende a fazer grandes movimentos de queda, tá? E o euro-dólar então se encontra iniciando um processo de topos e fundos descendentes. Ele já rompeu esse fundo, ele ameaçou lateralizar por aqui, já rompeu esse fundo. Então, se ele volta para... Essa aqui é uma média móvel que a gente utiliza do nosso método. Se ele volta para a média móvel e fica próximo dele, tem chance de dar um sinal de venda bom. O problema é que pela técnica Fractal Profits, que usa resistências e suportes especiais e ocultas, quando rompe um suporte, vai buscar o próximo. Então veio buscar esse aqui, rompeu para cima esse antigo suporte que virou resistência. Então tendia a buscar essa próxima resistência, então o preço fez esse movimento. Então essa técnica Fractal Profits nos ajuda muito a determinar a probabilidade de um mercado fazer um certo movimento. Então, com isso, o trader pode estar tomando a decisão correta. E, de fato, houve hesitação no rompimento desse suporte aqui. O preço tendia a vir romper essa resistência. De certa maneira, falhou agora aqui nesse ponto, porque fez, de certa maneira, uma falha de topo, de novo topo. Então falhou e está vindo aqui testar este suporte. O problema é que já testou 2 vezes. Então é uma consolidação que a gente tem no euro-dólar. Não é muito viável a gente estar iniciando a operação aqui, porque o comportamento do preço e as probabilidades indicam lateralização. Então tem que aguardar romper isso aqui. Se houver o rompimento mais forte aqui, porque houve o rompimento, mas esse rompimento foi um rompimento de sombra. E isso não é um rompimento ideal. O ideal é quando a gente tem um rompimento e o corpo inteiro rompe. O corpo do candlestick rompe o suporte que nós queremos que rompa aqui para confirmar
novo fundo e na correção na média a gente pega, tá? Então o euro-dólar tá nessa condição. Agora nós temos aqui a Libra britânica e lembrando que isso aqui é uma plataforma demo, tá, pessoal? Mas mais cedo ou tarde eu vou voltar a estar operando Forex, até mesmo porque são operações de prazo maior que eu vou estar trabalhando agora. E só tenho que resolver uns problemas com a internet minha, que é um pouco lenta aqui no local, no alojamento que eu me encontro aqui, para estudantes. Porque eu vou estudar na universidade aqui de Buenos Aires, uma universidade federal, então eu estou em um alojamento. Depois eu vou voltar, sem dúvida, a estar operando Forex. Bom, a gente tem aqui na Libra britânica a seguinte situação. A gente teve uma força, a tendência estava com uma força significativa, fazendo topos e fundos ascendentes, onde os movimentos ascendentes eram muito maior do que os descendentes. Porque toda tendência, seja de alta ou de baixa, ela vai fazer zigue-zagues. E zigue-zagues numa tendência de alta, onde a onda de alta é sempre bem maior, ou pelo menos preferencialmente 70%, 60% maior do que a onda de baixa durante o zigue-zague, indica a força. Aqui já parou o zigue-zague, já houve uma consolidação entre esse topo e esse fundo. Rompeu a consolidação, chegou a ameaçar vir testar esse fundo. Pela técnica Fractal Profits, houve o rompimento desse suporte oculto. Rompeu para cima o antigo suporte que virou resistência. E agora tende a vir buscar a próxima resistência, que é aqui. Então a gente já vê o preço fazendo esse movimento. Então essa técnica Fractal Profits, ela é muito importante, porque ela permite que a gente trabalhe determinando movimentos do preço prováveis. Então você tem muito mais chance de acertar uma operação, ou se você não acertar a tendência, você zera o risco, porque você consegue acertar o grande movimento de alta. Então se o preço houver fazer uma correção aqui na média, é o ideal para a gente estar iniciando uma compra na Libra britânica, gráfico de 4 horas, exatamente por causa desse provável movimento de teste e início de tendência de alta, como aconteceu por aqui. A gente vê aqui o preço acima da price trend line, da média móvel azul aqui. A gente sabe que tem uma chance muito grande do preço iniciar uma tendência de alta. Então aqui a gente tem o dólar versus o franco suíço. E no momento, tá? Ele se encontrou, uma paridade que se encontrou em tendência de baixa forte. Conseguiu recuperar toda a queda. Ameaçou iniciar uma tendência de alta. Ameaçou fazer novos topos. E voltou abaixo da média móvel. Então está em tendência de baixo. Pela técnica Fractal Profits, que são essas resistências e suportes ocultos, rompeu esse suporte, tende a vir buscar esse. O problema é que já fez fundo duplo aqui, ó. Fez fundo duplo aqui, né? Aqui, por exemplo, chegou até a dar um sinal de venda um pouco ambíguo pela minha metodologia. Eu não poderia estar entrando, visto que está um pouco acima da média móvel. O sinal não é muito bom. Tá trabalhando assim porque você tem ambiguidade. Você não pode trabalhar com ambiguidade. Você tem que trabalhar com clareza na aplicação de uma regra. Isso é um dos grandes segredos para você conseguir fazer uma estratégia funcionar. Inclusive robôs trabalham com regras que não têm ambiguidade. Robô não tem hesitação em tomar a decisão de comprar ou vender. Por isso que eles conseguem lucrar. E o ser humano já não, porque muitas vezes ele trabalha com estratégias que têm ambiguidade, requerem interpretação, que geram hesitação no momento de interpretar para comprar ou para vender. Então aqui tá ambíguo, eu não entraria aqui, tá? Aqui já não tá ambíguo, porém pelos padrões de candlesticks a gente tem uma zona do congestion prophecy aqui que antes de acontecer a consolidação já indicava provável consolidação e fraqueza também no início da tendência. Então quando dá um sinal de compra, de venda ou de compra, e a nossa estratégia analisa a força da tendência fraca, a gente não entra. A gente quer
realmente entrar em operações que definitivamente a força, tá? A força, aqui por exemplo, foi um sinal de venda que a nossa estratégia e a técnica de análise e determinação de probabilidades que nossa técnica determina, indicou aqui que estava com força. Então deu certo aqui. Claro que às vezes também erra da stop, mas aqui estava claro que estava forte, certo? Portanto, aqui está consolidado no franco suíço aqui e fica difícil a gente tá operando isso aqui. É melhor ficar de fora porque tá enfraquecida, embora a tendência seja de baixo e com chance de consolidação que provavelmente vai dar prejuízo. Agora o dólar ien. O dólar ien se encontra em tendência de baixa e a força da tendência nesse ponto de venda perfeito. Aqui foi um sinal de venda. Foi um sinal de venda com força, porém o candlestick aqui do sinal de venda ele não tá de acordo com a nossa técnica de entrada por causa de alguns detalhes. Então, o nosso sinal de entrada operacional, além de analisar padrões de candlesticks, também requer certos padrões bem detalhados, não tem como eu explicar aqui. Então, deu um sinal de venda, fez uma onda de baixa, porém já se encontra enfraquecido o preço. Por que se encontra enfraquecido? Porque, primeiro que a tendência de baixo vale a pena analisar um certo detalhe. Pela nossa técnica Shadow, pela nossa técnica Fractal Profits, que determina as resistências e suportes ocultos, nesse suporte aqui fez fundo duplo, então falhou na tentativa de romper e foi fazendo topos e fundos ascendentes, rompeu o pivô de baixa que tinha aqui, então já descaracterizou a tendência e veio testar esse topo nessa resistência, porque falhou aqui. Aqui também houve uma falha, fazendo uma falha de topo e veio fazendo topos e fundos descendentes até que chegou na média móvel aqui, próximo e abaixo dela. Então aqui era um sinal de venda ideal, porém o candle não estava pleno, não estava de acordo com a nossa estratégia. Eu também não entraria aqui, mas veja como fez um movimento de queda muito forte, muito bom. Daí agora voltou, infelizmente também por esses padrões de ondas. Isso aqui indica claramente início de tendência de baixa, porém fraca, tá com fraqueza. Embora exista a probabilidade do preço vir aqui testar esse fundo, tem uma fraqueza embutida nas probabilidades por trás desses padrões de ondas. Então o mercado está em tendência de baixo, sim, ele está fraco. Então não é um ponto ideal para a gente também estar trabalhando. É melhor escolher as condições técnicas que está com força muito significativa. Nossa chance de acertar é maior. Também você tem condições técnicas de ganhos na tendência muito maiores por causa da força da tendência. Não é aquela tendência consolidada, aquela tendência mastigada, que não vale a pena, na minha opinião, você estar se arriscando nessas tendências. Bom, então, por hoje é só. Amanhã a gente continua.